Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre passaporte português, como obter agora em 2023, ou melhor, para você que já está acostumado aqui com o nosso canal, vamos falar sobre nacionalidade portuguesa, então as formas mais relevantes para você ter acesso aí à nacionalidade portuguesa. Então vou trazer aqui um vídeo que eu vou tentar reduzir ao máximo, ser o mais simples possível para que você possa entender quais são as suas oportunidades esse ano aqui em Portugal. Este é um tema que obviamente vocês me sugeriram aonde? Lá no Instagram, no @CélioSauer. Se você quer me sugerir um tema, se você quer trazer um material aqui para o nosso canal, se quer ajudar a construir esse canal, vá lá no meu Instagram, manda um direct para mim e fala: Célio, eu queria que você falasse sobre filhos nascidos em Portugal. Olha aí, tem aqui uma das formas de ter a nacionalidade portuguesa. Então, aguarda aqui porque tem muito material bacana hoje para você. De um modo geral, vocês já sabem que algumas formas de se obter a nacionalidade portuguesa são bem populares e outras, inclusive, são muito fáceis, muito lógicas. Eu digo, por exemplo, a princípio, para o caso de pessoas que são filhos ou netos de cidadãos portugueses. Nestes casos, é possível fazer um processo de nacionalidade de forma direta e pedir a nacionalidade portuguesa para si através daquele cidadão português que é seu antepassado, seja ele seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Lógico, em alguns casos, o nacional português é um pouquinho mais distante. Falamos aí do caso dos bisavós ou até dos trisavós em alguns casos, ok? Quando nós falamos de antepassados mais distantes, pode-se aplicar a mesma regra indiretamente. O que isso significa? Significa que, por exemplo, o bisavô de José nasceu na Ilha da Madeira, era cidadão português e foi ao Brasil. Lá no Brasil, teve o avô do José, que teve o pai do José, que daí veio nascendo o José, que veio e nasceu o José. José pode pedir diretamente essa nacionalidade através do seu bisavô? Não. Mas ele pode sempre pedir indiretamente. Se primeiro o seu avô, que é filho do português, pedir a nacionalidade, e aí o José faz um segundo processo para si como neto, ou então, se o avô está falecido, né, o pai de José faz o pedido de nacionalidade através do seu avô, que era o nacional português, e aí José torna-se filho de português e pode pedir para si a nacionalidade. Isto é um processo que ocorre de forma indireta. Aliás, um processo não, porque geralmente quando esses processos ocorrem de forma indireta, tem dois ou mais processos envolvidos. Quando nós falamos então dos processos por via sanguínea, certo? Falamos dos processos de nacionalidade para filhos e netos, e em alguns casos pode beneficiar indiretamente bisnetos ou trisnetos também. Outra razão muito comum para pedir de nacionalidade portuguesa é através do casamento. Se você é casado com um nacional português há mais de 3 anos, ou se você tem uma união de facto reconhecida em Portugal por mais de 3 anos com um nacional português, tem a capacidade de pedir a nacionalidade pelo casamento, certo? Ou pela união de fato. Obviamente não preciso dizer, né, nominar isso novamente. O importante é que tenha pelo menos 3 anos de união e também podem ser considerados outros fatores relevantes de ligação à comunidade portuguesa, como por exemplo, ter vivido em Portugal ou ter filhos de nacionalidade portuguesa. É uma das razões mais comuns e é um dos processos também mais feitos em Portugal. Agora, eu acho que eu vou falar sobre o processo que mais ocorre atualmente, em que as pessoas mais conseguem obter a nacionalidade portuguesa, e pode estar disponível inclusive para você que está acompanhando esse vídeo. Você já pensou em pedir a nacionalidade portuguesa por tempo de residência legal em Portugal? Neste caso, nós falamos de um processo que ocorre após ter contabilizado 5 anos de residência legal em Portugal, com título de residência emitido pelo CEF, é isso que eu quero dizer, certo? E você pode ter acesso aí a uma nacionalidade portuguesa por naturalização. Lembrando que, para quem fala a língua portuguesa, quem é brasileiro, quem é cabo-verdiano, não precisa, né, apresentar comprovante de ter feito testes de conhecimento dessas línguas, mas se nós falamos de cidadãos de Paquistão, Bangladesh, Índia, outros países, é necessário fazer essa apresentação. Também temos atenção ao seguinte fator:
Quando nós falamos da nacionalidade portuguesa por naturalização, ela pode eventualmente passar a filhos menores de idade. Então fica aqui uma diquinha, que é um detalhe que talvez você não sabia. Se você já sabia, coloca aqui embaixo. Se isso foi uma surpresa para você, coloca nos comentários que você não sabia. Eu vou gostar de saber dessa informação. No ano de 2021, nós tivemos uma alteração na lei. É verdade, tivemos. Lei de nacionalidade referente a filhos nascidos em Portugal, que flexibilizou e permitiu o acesso à nacionalidade, seja originária, seja por naturalização, por menores que nasceram aqui em Portugal. E também é uma das razões que mais tem se concedido nacionalidade atualmente para, né, estrangeiros ou, né, no caso originária, para pessoas nascidas diretamente aqui em Portugal. Tenha atenção que isto retroage, então pode beneficiar você que nasceu aqui em Portugal há mais ou menos 5, 10 anos atrás, certo? E tem alguns requisitos, alguns detalhes para ser observado. Mas o primeiro ponto que você tem que observar é se o nascimento ocorreu aqui em Portugal e se os pais não estavam a serviço do país estrangeiro quando você nasceu. Lembrando que, nestes casos, a nacionalidade pode, inclusive, depois passar para o ascendente, para o pai ou para a mãe desse menor ou desse indivíduo que nasceu aqui em Portugal. Aliás, não só nesses casos, né, mas é muito comum que passem nesses casos. Por quê? Porque quando nós falamos aí de nacionalidades originárias, elas podem passar para os ascendentes, desde que, preste atenção, o ascendente tem aí pelo menos 5 anos de residência em Portugal, imediatamente anteriores ao pedido. Esses são os tipos de processo de nacionalidade mais comuns que existem para Portugal, mas existem outros com toda certeza. Cabe a você ter informações e avaliar o seu caso, ou então entrar em contato com as conservatórias, com os consulados portugueses ou com advogados, para que analisem o seu caso, analisem a sua situação e verifiquem a viabilidade do processo de nacionalidade para você, tá bom? Bem, por enquanto é só. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.